Questão 5 é da UNEB de 2018 e vem falando sobre um ataque suicida que deixou 50 mortos em uma mesquita na cidade de Mubi, no nordeste da Nigéria, segundo autoridades locais. E aí vem discorrendo, né, sobre esse ataque. E lá no final vem falando sobre o grupo terrorista que promove insurgência no nordeste da Nigéria, bem como em regiões próximas, como estabelecer um Estado Islâmico fundamentalista na região. E vem, né, associando aí a esse acontecimento o grupo Boko Haram. Nesse contexto, pode-se inferir que é importante a gente lembrar, eu já falei aqui nas questões, em uma questão anterior, não me lembro qual, mas eu já falei. Eles vêm no processo de imperialismo, bagunçaram as fronteiras e misturaram realmente etnias e costumes e falas e crenças diferentes. Quando eles saem sem nenhum tipo de responsabilidade, responsabilização, sem nenhuma reparação de toda a bagunça e danos que eles fizeram, eles deixam aqui muitas guerras civis, muitos grupos inimigos, deixam aqui essa mistura de povos, aqui, volto novamente a falar, aqui na África, povos brigando e lutando e se matando para saber quem vai reger agora essa sociedade. O que é que vai reger? O islamismo, que tem aí, né, como lei o livro sagrado, ou outro tipo de governo? Como vai ser isso? Vai ser mais próximo de governos ocidentais? Mais próximo de governos orientais, autoritários, liberais? Como vai ser isso? Então, por isso que a gente tem tantas ocorrências de tanta desestruturação. Qual é a alternativa que mais reflete isso? A primeira vem afirmando que a ausência de um Estado centralizado foi fundamental para o processo de escravização. E a gente sabe, apesar de que a gente não estude, mas a gente tem que ter a consciência que antes da escravidão, dessa escravização, a África, o continente africano era todo muito bem organizado. A gente não estuda os reinos, a gente não estuda a história, a gente só estuda a partir dessa invasão europeia para cá, né? Mas antes disso a gente tem uma sociedade muito bem organizada, a gente precisa ter isso em mente. Então a gente sabe que não. A segunda, que é a nossa alternativa correta, ela vem basicamente reafirmando tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Essa criação de fronteiras durante a ação neocolonialista contribuiu para o surgimento de conflitos étnicos nacionalistas nas sociedades africanas durante o processo de descolonização. É isso. E aqui eu vou pedir licença para pular a terceira e a quarta para falar da quinta, que vem falando que essa aproximação das ex-colônias africanas com os Estados Unidos e a União Soviética contribuiu para a superação de conflitos. E a gente sabe que eles não se declararam, decidiram, né, entrar num consenso de não se aliar nem a um lado, nem ao outro, para que pudessem seguir sua autodeterminação e se concentrar, se focar realmente em reerguer os seus lugares, sua estrutura política e, consequentemente, isso também não contribuiu nem um pouco para a superação de conflitos religiosos de caráter étnico nacionalista, como a gente vê. Então, a gente fica aí com a 2, que é a alternativa mais correta. E para fechar, a questão 6, que é da UESB de 2018, a imagem vai aparecer aqui, mas se não der para ler, é o homem em pé falando: qual a opinião de vocês sobre a escassez de alimentos no resto do mundo? E aí a gente tem pessoas sentadas, né, cada um exemplificando um lugar do mundo. E aí, o que vem com a África pergunta: o que é alimentos? Europa: o que é escassez? América: o que é o resto do mundo? América, na imagem aí dos Estados Unidos, a gente vê pelo chapéu. Não é a América todos, incluindo a gente, é a América do Norte. O que é resto do mundo? Arábia: o que é opinião? E aí agora a gente vai discorrer sobre isso. A charge retrata de forma caricatural e genérica o quadro geopolítico socioeconômico contemporâneo, podendo ser, entre outros, corretamente relacionada. Quando ele fala que é caricatural e genérica, é porque a gente sabe que nem todo árabe é intolerante. A gente tem que saber que nem todo norte-americano apenas se importa com seu próprio bem-estar. A gente tem que saber que na Europa existem lugares pobres, existem países pobres que sabem muito bem o que é escassez. E a África não é só fome.
mas a gente está vendo aí que é uma charge, e a charge ela vem justamente para criticar, para aguçar o nosso senso crítico mesmo sobre questões da realidade do mundo. E aí, vamos agora ver aqui as alternativas e ver o que está mais correto. A primeira alternativa vem culpando o aquecimento global pela redução considerável de áreas produtoras de alimentos e basicamente vem falando sobre a fome, o fenômeno da fome, como se o aquecimento global tivesse essa relação direta com a queda vertiginosa da produção de alimentos, de gêneros alimentícios do mundo. E a gente sabe, nós como um país que é um grande exportador de alimentos, o Brasil é um país rural, né, que planta para exportar a sua grande produção. Por que a gente tem tanta fome no Brasil ainda? Por que a gente tem tanta fome no mundo? Se o agronegócio a gente vê passando na Globo toda hora, agro é pop, agro é tech, agro é tudo. E isso me faz muito remeter, e é bom também que vocês percebam isso, que essa chavinha vire na mente de vocês, lá atrás, Brasil, colônia ainda. Lembra do sistema de plantation? Que é as 4 características do plantation. Latifúndio, então uma área muito grande, utilizando monocultura, ou seja, uma cultura só, um gênero alimentício só, mão de obra escrava, que agora a escravidão, né, não é mais permitida por lei, então agora a gente tem uma mão de obra barata, né? Se você não estiver gostando daqui, tem vários atrás de você querendo esse emprego, e para exportação. A gente não mudou muito o nosso sistema. O agro está aqui, né, como eu falei, forte, muito impregnado no Brasil. Por que a gente tem fome? Se tem tanta produção de soja, tanta produção de laranja, tanta produção de muita coisa aqui. Porque a maioria e os de melhor qualidade, né, os mais bonitos, os mais vistosos, vão para fora. A gente tem que entender, principalmente a gente que está aqui no recôncavo baiano, que o que sustenta a gente, o que vem para nossa comida, majoritariamente, são agricultores menores. É a agricultura familiar, agricultura natural, majoritariamente. E isso, para a gente que está aqui no recôncavo, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Então, a gente culpar ou marcar essa alternativa, achar que ela está correta, falando aí sobre o aquecimento global, é bem perverso, na verdade, com a gente e com tudo isso, com o potencial todo que o Brasil tem e muitas das vezes acaba se valendo dessa exportação, dessas migalhas, um país com tanto potencial e não explora de uma maneira melhor, né, para nós mesmos brasileiros. É uma reflexão boa a se fazer. Alternativa 2 vem falando sobre a descolonização da África, que agravou a situação socioeconômica da população desse continente devido à incapacidade intelectual e técnica das sociedades africanas presas às estruturas tribais e arcaicas de se inserirem no modo de produção capitalista. Aqui a gente tem uma alternativa extremamente preconceituosa, e marcar também essa alternativa é você excluir todos os anos anteriores à descolonização da África de, mais uma vez, desorganização e pessoas europeus, né, que não tinham potencial energético em seu território e partiram para outros lugares a fim de tirar o máximo possível de poder e de possibilidade de crescimento de uma região. E quando eu digo uma região, não é pouco. A África é um continente enorme. É um continente. Então, com certeza, essa não. A terceira vem falando da homogeneidade cultural europeia e ao seu grau evoluído de civilização, associados ao desaparecimento de ideologias de extrema-direita e neofascistas, o que contribuiu para o progresso econômico europeu para a superação das diferenças de classe. Bom, primeiro que a gente não tem uma sociedade de grau evoluído, é uma civilização que tem seus atributos, né, que, enfim, iniciou esse processo do mercantilismo, né, da navegação, antes de todos os outros, isso é verdade, mas isso não a faz superior a nenhum outro continente. A gente também não tem o desaparecimento de ideologias de extrema-direita e neofascistas, pelo contrário, a gente vem agora aí com governos como o Trump nos Estados Unidos e outros governos
ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, é o renascimento dessas ideias, não é mesmo? De grupos que se autoafirmam ser melhores que os outros e que quem não faz parte desse grupo deve ser exterminado. E a gente sabe que o continente europeu enfim, é rico, né? Detém bastante tecnologia, detém as melhores instituições para se estudar, né, no mundo. A gente tem essa questão da expectativa de vida, né, uma boa qualidade de vida, mas a gente sabe que também há pobreza. Então a gente não tem essa superação das diferenças de classe. Não mesmo. A quarta questão vem falando de uma política isolacionista dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, que possibilitou o rápido crescimento. E a gente sabe que esse rápido crescimento foi justamente porque ela aparece no cenário e fala: bom, aqui agora é o meu momento, a Europa tá lá toda destruída, o território todo destruído, aqui agora é o meu momento de me mostrar para o mundo como grande potência e como se mostrou e se estabilizou, e é o que nós vemos hoje. Então, não, a gente está vendo claramente que não é uma política isolacionista. E a quinta, para fechar, a correta, a Primavera Árabe, que propunha a democratização do Oriente Médio e que resultou na instabilidade política da região e acirrou os conflitos agravados pelos interesses da Rússia, apoiadora do governo sírio, e os Estados Unidos contrários a esse governo. A Primavera Árabe, que a gente viu na semana passada, a gente tem ainda hoje, né, com Vladimir Putin, a Rússia como grande apoiador e grande financiador de armas, né, todo esse poderio bélico para essa porção do mundo, e isso só vai acirrando realmente aí essa relação com os Estados Unidos, que é contrário, né, a esse governo. E a gente tem aí claramente, como ele pediu, né, o quadro geopolítico e socioeconômico contemporâneo. Tá certo? Eu espero que eu possa ter atendido a todas as dúvidas de vocês. E volto a dizer, qualquer dúvida, estou disponível no meu WhatsApp e no meu Gmail, que tá lá no grupo.